Fala pessoal, eu resolvi fazer então um vídeo sobre como você pode facilitar as suas mutações na hora de fazer. Então, eu já fiz um vídeo sobre a Lazarus, explicando como que a gente faz ela, as mecânicas e tudo mais, mas eu também não cheguei a falar muito sobre a composição da PT e os consumíveis que você pode usar para facilitar. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a composição da PT, né, quais classes você pode usar para deixar a DG mais fácil e também os itens que você pode usar. Então, vou começar aqui pelos consumíveis. Na DG tem vários consumíveis que podem te ajudar, eles podem aumentar o seu dano ou diminuir o dano que você vai receber. Então, eu vou passar aqui um por esses consumíveis. Então, o mais importante que você vai usar na DG para proteção vai ser o pó de gema. O que o pó de gema faz? Ele te protege contra dano elemental. Então, por exemplo, no caso, o pó de gema T4, de nível 4, te protege de 25% do dano por 20 segundos ou 12 ataques. Esse é o nível 4. Eu costumo usar o nível 4, que ele é muito mais barato, porque o nível 5 acaba sendo muito caro, que ele custa 180 de gold cada, então acaba saindo muito caro para usar, enquanto que o nível 4 sai muito mais barato. Quando você está fazendo uma mutação que seja muito difícil, igual por exemplo, eu cheguei a usar nível 5, o pó de gema nível 5 na mutação nível 10, porque eu realmente queria pegar ouro já na primeira semana, então eu acabava precisando disso. Mas no geral eu recomendo que use o nível 4 para não gastar muito dinheiro. E por que você vai usar o pó de gema? Na mutação, metade do dano que os bichos vão dar vai ser de dano elemental. Então vai ser de fogo, se for uma mutação de fogo, ou imaterial, se for a mutação de dano imaterial. Então, como sempre metade do dano, vale mais a pena você usar o pó de gema do que a pomada. Porque o pó de gema, além de proteger do ataque normal, que vai ter uma parte de dano elemental, ele também vai proteger de algumas magias e outras coisas e outras mecânicas da DG que dão dano elemental. Então acaba sendo melhor você usar o pó de gema. Mas também tem a proteção de dano ancião, que ela protege de 15% de dano e ele serve tanto para físico quanto elemental. Só que ela acaba sendo melhor do que o pó de gema quando você está matando o boss principal, porque o boss principal ele não recebe o buff da mutação, ele não dá metade do dano como dano imaterial. Então acaba compensando usar nesse boss a poção de proteção anciã. Isso no caso da Lazarus. A Lazarus o bicho é da classe ancião, então você vai ter menos dano para o bicho que for ancião. No caso da Garne, por exemplo, já vai ser terra em dose, então você teria que usar essa outra poção aqui. Então, beleza. E agora, outra coisa, item que você pode usar é para aumentar o seu dano. No caso, é o revestimento. Então, você tem um revestimento de dano ancião, de dano a corrompido e de dano a terra em dose. Então, no caso da Lazarus, a gente usa a de dano ancião, porque o bicho é a classe ancião. Então, o revestimento, o que ele faz? Ele aumenta o seu dano, o dano da sua arma, por 40 minutos. Isso no caso do nível 5. Só que você tem que usar um em cada arma. Então você equipa uma arma, usa o item. Você volta, troca de arma e usa o outro item de novo, que é para você ter as duas armas com dano aumentado. Tá, o outro item que você pode usar também é a Pedra de Amolar. A Pedra de Amolar aumenta o dano da sua arma. E no caso da Pedra de Amolar você não precisa usar um para cada arma. Você usa um só e já vai servir para as duas. Então no caso, a nível 3 aumenta o dano em 5%, a nível 5 já vai aumentar em 7%. Quando é uma mutação fácil eu uso a nível 3 mesmo, mas as mais difíceis eu uso a nível 5, que realmente você já vai precisar de um dano maior, vai fazer falta. Só que a nível 5 é mais caro, então tem que saber usar. Então, beleza, de consumível, então acho que é isso. No caso da terra em dose também tem o extrato de maculado, que ele serve para tirar a mácula, que é uma aflição que você pega que faz com que você não consiga se curar direito. Então se você ficar andando na aguinha lá, você acaba ficando maculado. Então acaba sendo bom você ter uma poção dessa para usar caso você fique maculado. E tem também o incenso. O incenso, ele aumenta a sua resistência à mácula e à corrupção. Então no caso, o problema que você vai ter vai ser a mácula, mas só no caso da Garden mesmo. Nas outras mutações você não vai ter esse problema.
Um outro consumível que você pode usar também é uma comida de atributo. Então você vai ter o seu atributo de destreza, força, constituição, e a comida vai te dar um bônus ali, que vai fazer você ficar mais tempo vivo, né? Vai te dar mais vida ou vai aumentar seu dano. Então vamos para as gemas. No caso, cada criatura vai ter um tipo de resistência e fraqueza. Então, por exemplo, no caso do ancião, ele tem uma fraqueza a dano elétrico. Então a gente coloca na arma uma gema de dano elétrico, porque metade do seu dano vai ser convertido em dano elétrico e consequentemente você vai bater mais. Só que, por exemplo, no caso do ancião, além de dano elétrico, ele também toma bastante dano contundente, que seria o dano do martelo. Então, se você usa martelo, você não precisa usar uma gema de dano elétrico. Você pode usar uma outra gema que aumenta o dano de outra forma. Uma opala, que faz você dar mais dano quando você não está com a estamina cheia. Ou a malaquita, que faz você dar mais dano quando o bicho sofreu algum tipo de controle. E você tem também as gemas nas armaduras. Então, por exemplo, essa semana a gente está com uma mutação na dungeon de Lazarus. E a mutação está com dano de imaterial. Então, olhando aqui, a gente consegue ver que metade do dano é convertido para dano imaterial. Então, como o bicho vai te bater sempre metade do dano como imaterial, é interessante você colocar essa gema nas suas armaduras. Então, por exemplo, aqui nessa armadura aqui, eu tenho uma proteção de 6% de dano imaterial. Então, somando as três aqui, eu consigo já 18%. E você deve estar reparando que tem duas armaduras que não estão com a gema de dano imaterial. Isso é porque o boss da mutação, hoje ele não está dando dano, metade do dano como imaterial. Então, todos os bichos normais lá estão dando, menos o boss principal. O último e o primeiro boss principal, que no caso da Lázaro é a Silo, que é aquela cobra lá. Então eu acabo preferindo optar por ter 2 diamantes na armadura, que é para dar um pouco de defesa física e de elemental também. Que aí eu não fico tão fraco na hora de matar esse boss. Então no caso das gemas é basicamente isso, não tem muito mais o que falar. E uma outra coisa que vai te ajudar muito na hora de fazer a dungeon é o troféu. O jogo ele tem vários troféus que você pode usar que dão buffs diferentes. Um deles é o troféu de ancião, que ele aumenta o seu dano em criaturas do tipo ancião. Então, por exemplo, no caso, quando eu vou fazer uma dungeon de Lazarus, eu coloco um troféu de ancião na minha casa, que aí eu vou conseguir dar mais dano. Então, se todo mundo do seu grupo tiver um troféu desse, o seu dano vai ser aumentado. E vai ser muito aumentado, né? Ajuda bastante. E você pode ter mais de um troféu, você pode usar até 3, um para cada casa. Então você pode ver aqui, por exemplo, meus buffs, você vê que eu tenho um troféu numa casa, um outro na outra e um outro na outra. Eu tenho 3 troféus aqui. E esse troféu eles têm de vários níveis. Então você pode ir lá na engenharia, na sala de engenharia, você pode fazer um troféu. E aí ele pode subir, e você pode subir o nível dele. Na engenharia você consegue ver que item que você precisa para fazer esse troféu. Ou então você pode comprar também. E vale muito a pena porque ele aumenta muito o dano que você vai conseguir causar. Se todos os 5 do seu grupo tiverem, seu dano vai ser aumentado muito e vai facilitar muito para fazer a DG. Então a gente pode ir agora para a parte de composição. A composição que eu digo no caso, quais armas você pode usar para fazer a dungeon, de forma que ela fique mais otimizada. Então a primeira arma que eu acho que a primeira coisa que é essencial, você sempre vai ter que ter um healer. Só que no caso, eu gosto de ter 2 healers. Um healer principal e um healer secundário. O healer principal, ele vai usar o bastão vital e ele vai ser totalmente focado em curar. Então ele não vai usar uma arma secundária para dar dano. No caso, ele usa uma manopla imaterial porque ela tem um buff que aumenta o dano de todo o seu time. Então, por exemplo, essa habilidade aqui do esquecimento aumenta o dano do seu time em 20%. Então todo mundo vai bater 20% a mais quando ele usar essa habilidade. Então ele só vai lá, usa a habilidade, sai e fica só curando mesmo. Além dos 20% de dano, ele reduz o dano do mob que você está matando e também aumenta o vigor do seu time, a regeneração. Então o tanque vai conseguir recuperar o vigor muito mais rápido para conseguir defender. Ele também pode usar o orbe de apodrecimento, que é aquela bolinha que ele taca, que vai dar um pouquinho de dano e vai curar. E também pode usar a ruptura de essência, que é uma habilidade que deixa
todo mundo curando 20% do dano que a pessoa causa. Então, se a pessoa está lá causando 1000 de dano, ela vai curar 200. Então, isso ajuda bastante o pessoal a ficar se curando. E o segundo healer, na verdade, ele não vai ser um healer, ele vai ser um DPS focado, que também vai ter o bastão vital. Então, por exemplo, ele vai usar a manopla de material como arma principal para causar dano. Aí, nesse caso, ele já usa o esquecimento também para ter duas pessoas usando esse buff de dano de 20%. E é importante que os dois fiquem revezando, para não, se usar ao mesmo tempo, vai desperdiçar. Então, um vai lá, usa, o segundo, na hora que acabar o do primeiro, o segundo vai lá e usa também. E também vai usar a espada para bater, que ele vai dar bastante dano. Só tem que ficar, no caso da Lazarus, por exemplo, o mob da Lazarus, ele tem fraqueza contra dano imaterial. Mas como a mutação que a gente tem essa semana é de dano imaterial, a pessoa que usar essa arma, ela vai ter que usar uma gema de trovão para não ter o dano totalmente reduzido. Mas aí então você vai ter acaba tendo dois healers. Isso é importante porque muitas vezes o healer acaba morrendo. E quando isso acontece, todo o time morre. Por isso que eu acho interessante ter um segundo healer. Mesmo que seja uma cura bem menor, porque ele está focando em dano, é uma cura que ajuda muito e salva muito o time. Então acaba sendo muito forte para uma composição. Então nisso a gente já tem um healer e um DPS que tem um healer como secundário. Uma outra build, que é a build que eu costumo usar para fazer ADG, é a build de machadinha e lança, que pra mim é a build mais forte que tem para fazer as dungeons. Por que é isso? A machadinha, ela tem uma habilidade que aumenta o dano que o bicho vai receber. Então, por exemplo, essa habilidade que eu vou usar agora, que é o arremesso da machadinha, aumenta o dano que o mob toma. Pra você ter um exemplo. Pra você ver um exemplo aqui, eu vou dar um ataque aqui agora. Você pode reparar o dano como que está sendo agora. Então 973, 901. Agora 999 e 930. Então o dano aumenta um pouquinho. Isso aumenta o dano da PT inteira. E a lança é uma arma que tem um dano muito forte. O dano dela é simplesmente muito alto. É a arma que tem maior dano por segundo do jogo. E assim como a machadinha, ela também tem uma habilidade que aumenta o dano que o alvo recebe. Então essa habilidade aqui de dar 3 espetadas aumenta o dano que o alvo vai receber. Então todo mundo vai bater muito mais no bicho que vocês estiverem matando. Então você vai lá, usa um debuff, usa o segundo debuff, então todo mundo vai bater muito mais. Outro ponto forte da lança é que ela consegue dar muito controle. E ela dá controle infinito. Você fazendo a build certo, você consegue resetar o cooldown da sua habilidade muito rápido. Então, por exemplo, eu vou aqui, dou uma rasteira e derrubo o mob. Eu uso essa outra habilidade aqui, vou dar a voadora e já stuno o bicho de novo. Então ele toma muito controle e já reseta. Você vê que a rasteira resetou na mesma hora. Então vou aqui, vou dar uma rasteira aqui, vou usar essa outra habilidade, já resetou de novo. Então eu consigo ficar dando controle sem parar. E isso ajuda muito a diminuir o dano que a sua PT vai tomar dos mobs. Você está sempre derrubando e stunando o bicho. Isso é muito bom, principalmente, igual por exemplo na Lazarus, tem um maguinho que ele é muito forte, que ele tem uma habilidade que dá muito dano. Só que ele toma controle, então você consegue ficar stunando ele o tempo todo, fazendo que ele não consiga usar as habilidades que matam o seu time. Então acaba sendo uma build muito forte. E a machadinha também tem o Berserk, que não te deixa morrer. Então se você tá numa situação difícil onde você acha que você vai morrer, você começa a bater com a machadinha, que se você acabar ficando tomando um hit que iria te matar, você não morre. Você fica com 50 de vida e você consegue se curar e jogar de forma mais segura. Uma mecânica importante para você conhecer na ADG é que quando você morre pela primeira vez, o seu boneco fica caído no chão e o seu time pode te levantar. Então você não vai ter nenhuma penalidade por causa disso. Agora, se você morrer de novo na mesma localização, você não vai poder ser levantado, você já vai ser finalizado direto. Então, por exemplo, você está jogando de lança e aí você caiu no chão a primeira vez. Você pode usar a machadinha, porque se você fosse morrer, na verdade você não morre, você vai ficar com 50 de vida e vai sair vivo. E aí você pode jogar de forma mais segura até você sair daquela área que você morreu a primeira vez e para você não ser finalizado direto. Então essa pra mim é a build mais forte para DG que eu acho essencial você ter, porque você precisa ter
o debuff da machadinha, para o bicho tomar mais dano, e o da lança também para o bicho tomar mais dano. No caso da lança, você ainda tem uma outra habilidade que você pode usar. Você pode substituir, por exemplo, o chute pelo dardo, que o dardo ele tem um perk que faz com que o bicho também tome mais dano. Só que é só se você tiver esse perk em uma armadura. E aí é mais um debuff que você pode ter na sua PT. Então aqui a gente já tem agora três pessoas essa PT. A quarta pessoa é essencial, você vai ter que ter um tanque. Então o tanque é realmente para bloquear os bichos e defender a PT inteira. E o tanque ele vai ter uma arma secundária. Então a arma secundária do tanque pode ser a lança ou o machadão. No caso, por exemplo, a minha PT usa... O nosso tanque usa espada, escudo e lança. E ele só usa 200 de constituição. E ele consegue tancar sem problema. E ao mesmo tempo que ele tanca, ele consegue dar muito dano. Porque ele consegue ter muito ponto em força e destreza. Então isso aumenta muito o dano da arma. E isso vale até lembrar um outro ponto também, que é a forma como o dano escala. Armas que tem dois atributos, como a lança e a machadinha, você tem um aumento do dano, ele vai variar de acordo com a quantidade de atributo. Em qual sentido? Igual, por exemplo, se você tem 5 de destreza, você aumenta um ponto, a quantidade de dano que aumenta a cada ponto é uma. Então ele aumenta muito o dano. Os primeiros 50 pontos aumentam muito o seu dano. Agora, se você já tem 200 e você bota um ponto, ele aumenta muito menos. O seu dano vai aumentar muito menos do que aumentaria aqui no começo. Então, no caso da lança, por exemplo, por mais que... Eu até vou resetar aqui, fica mais fácil de ver. Por exemplo, a lança, ela escala primeiramente com destreza. Então, teoricamente, ela deveria dar sempre mais dano se você usar destreza. Mas, por exemplo, se eu for olhar aqui agora, eu vou botar 10 pontos em destreza. O meu dano aqui ele fica 1329. E agora eu tirei os 10 pontos de destreza e botei em força. Ele aumentou, 1334. Ele aumentou mais com força do que com destreza, mesmo a destreza sendo o atributo principal. Então quando você mescla o atributo em arma que tem dois atributos, o seu dano aumenta muito mais. Então, por exemplo, no caso da espada escudo, é uma outra arma que também escala com força e destreza. Então, a build que o nosso tanque usa, ele usa 200 de constituição, 50 de força e o resto em destreza. E aí ele consegue escalar bem o dano porque ele está variando os dois atributos. Então é claro que ele na DG ele vai focar em tancar, mas em alguns momentos ele vai estar bem tranquilo, então ele consegue ajudar no dano também. Isso agiliza muito a DG. E usando a lança ele também consegue ter bastante controle. Mas o tanque ele pode optar então por usar a lança ou também usar um martelão. O martelão também é uma outra arma que ajuda muito para fazer a DG. Porque ele tem essa habilidade aqui que se chama ruptura de armadura. E o importante dela é essa terceira habilidade aqui, que ela faz? Ela reduz a absorção de dano em 20%. Então o bicho ele vai receber muito mais dano depois de sofrer essa habilidade. Então aumenta o dano de toda a PT nos mobs. Então você pode reparar que a gente está sempre acumulando dano. Você tem a manopla de voz, que aumenta o dano em 20%, a machadinha, que vai deixar o alvo vulnerável, a lança deixa vulnerável, o martelão também. Então quando você combina isso tudo, o bicho toma muito dano, ele morre muito rápido. Por isso que é interessante você ter uma composição com cada uma dessas armas. E além disso, o martelão vai ter essa habilidade aqui, que é a bola de demolição, que derruba o alvo. Isso é muito bom para você diminuir o dano que o time vai receber. E a onda de choque também, que stuna os alvos e também ajuda muito o grupo. E a onda de choque, ela também possui um perk que você consegue colocar em uma das suas armaduras, que aumenta o dano que o alvo recebe também. Então, assim como a ruptura de armadura aumenta o dano que o alvo recebe, a onda de choque também pode aumentar esse dano, se você tiver esse perk na sua armadura. Então, para mim, o martelão é uma outra arma que você pode ter. Então a gente já tem o healer, o DPS de VOD, que é um healer secundário, a machadinha e lança, e a espada escudo, que pode ser com a lança ou com o martelo. A quinta pessoa que você pode colocar na composição é o machadão e o martelo. Então o martelo, ele tem isso que eu acabei de falar, e o machadão ele ajuda bastante com o controle. Então ele tem um puxão, que é uma habilidade que ele ajuda muito a você tirar um alvo
os mobs que estão em cima do healer, por exemplo. Você tem o turbilhão, que ajuda a agrupar todos os mobs. Isso ajuda muito a você dar um dano em área e matar todos os bichos muito rápido. E você tem o Vortex, que também ajuda a agrupar os bichos. E tem algumas mecânicas também que você pode usar com ele. Como, por exemplo, no boss, por exemplo, no caso da Lazarus, a Scylla, que é aquela serpente, na hora que ela vai correr pra bolinha, você pode tacar o Vortex. E isso vai segurar ela por 3 segundos, que ela vai ficar só andando e você vai ficar livre pra bater nela. Além disso, o Vortex também dá 10% de reforço. Então isso faz com que o seu time tome menos dano enquanto tá com o Vortex ali. O turbilhão ele também tem um perk de armadura que reduz o dano do mob. Então se você acertar o turbilhão e você tiver esse perk, o bicho vai dar menos dano. Isso vai ajudar bastante a sua PT. Então o machadão acaba sendo uma arma muito boa também para ajudar no controle e por ter bastante utilidade. Mas aí vai ter a segunda arma também, que é o martelão. Então no caso do martelão, ela é muito bom pra você dar dano na Lazarus, então você consegue dar bastante dano com ela. E para fazer a guard você pode usar o machadão, né? Vou usar o dano do machadão, porque ele vai dar dano a mais na DG de Garden. Então na parte de composição é isso, essas são as principais armas para você fazer uma DG. É claro, você não é obrigatório, mas é interessante. Então para mim, uso o healer, que é focado em healer, mas tem a manopla só para dar o buff e ajudar o time. Você é uma manopla como DPS, que tem o healer, tem o bastão vital como secundário, que é caso o healer morra, você vai ter uma segunda cura, que isso ajuda muito a evitar que todo o time morra, que acontece muito. O healer morre, todo mundo morre. Isso acontece o tempo todo. Então tendo essa manopla com o healer secundário, isso evita que todo mundo morra, caso o healer acabe morrendo. Eu gosto de ter uma machadinha no time, que é pra você aumentar o dano que o bicho vai tomar. A lança também, que é pra ter bastante controle e aumentar o dano que o bicho vai tomar. O martelão, que também vai dar os debuffs. E o machadão, que tem bastante utilidade. Então essa é a composição que eu acho muito interessante pra fazer as dungeons. Tanto a Lazarus quanto a Garden. E também até mesmo a dos corrompidos, a de... esqueci o nome agora. A da dinastia. No caso da dinastia você pode usar um pouco mais de lança. A lança é muito boa lá, o bicho toma mais dano perfurante, tá? A lança lá é muito forte. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso mesmo, não tem muito mais o que falar. Se eu esqueci alguma coisa pode deixar aí nos comentários. E eu já postei um vídeo no canal sobre as mecânicas da DG, então você pode encontrar aí. No caso da Lazarus eu já postei, eu vou postar um da Garden também. E futuramente eu devo fazer um também da dinastia. Então da Lazarus já tá aí. E nesse vídeo, como que eu fiz o vídeo? Eu peguei... pra quem não sabe, eu faço lives no Twitch. E no Twitch eu tô sempre transmitindo dungeons, PVP, guerra, vários conteúdos diferentes. Então eu fiz essas dungeons, uma transmissão ao vivo. E eu peguei uma dessas que eu fiz e fiz um vídeo comentando sobre como que eu fiz, explicando as mecânicas. Então nesse vídeo você consegue ver detalhe por detalhe tudo que a gente está fazendo, comigo explicando. Então eu vou explicar, nessa parte aqui a gente vai puxar esse mob aqui separado para ficar mais fácil. E tem alguns macetes, como por exemplo na Lazarus, tem uma parte ali que você pode puxar todos os bichos de uma vez, que eles somem e você passa ali muito mais rápido, ganha muito tempo. Tem por exemplo a parte do maguinho, que eu vejo que o pessoal passa muita dificuldade, e tem uma mecânica simples que a gente faz que facilita muito. Então acompanha aquele vídeo lá que ele vai te ajudar muito, ele vai facilitar muito na hora de você fazer a DG. Então por esse vídeo é isso. Se você gostou do conteúdo, você pode se inscrever no canal, que eu vou postar bastante conteúdo desse tipo. Você pode me seguir na Twitch também, eu estou sempre fazendo live lá. Se você quiser acompanhar um conteúdo de alto nível, de DG nível alto, de PVP, de guerra, outpost, tudo, eu estou sempre lá. Você pode interagir, tirar dúvidas, pode jogar comigo também, fazer um outpost junto. Então é só colar lá que a gente faz isso. Então por esse vídeo é isso mesmo, então valeu aí pra quem fica, espero ter ajudado.